O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 2 Pedro 2, capítulo 2 diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, como o propósito de ser reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Amém, irmão? Pode sentar. Irmão, uma maneira muito fácil de você detectar se uma pessoa tem o Espírito de Deus é analisar se os seus projetos são segundo os projetos de Deus, ou melhor, do Espírito de Deus. Um exemplo, se você tem um Espírito, ele te impele aquilo. Lá no Espiritismo, por exemplo, tinha espíritos, tem demônios, que tem um objetivo bem claro. Por exemplo, o Exu Caveira, o projeto dele é levar pessoas às drogas e à morte pelas drogas. A Pombagira, que foi até exaltada aí nos desfiles de carnaval, né? Todo mundo vestido de Pombagira. Ela tem um objetivo, que é levar as pessoas à pobreza pela sedução sexual, pelo envolvimento sexual. Então, quando aquele espírito se aloja em alguém, você percebe. Às vezes meninas de 16 anos, avançadinhas e tal, com os projetos que você vê, ó, Pombagira está ali, porque você identifica os projetos de um homem natural, entre aspas, natural, os projetos do homem é de acordo com o espírito que ele possui. É o espiritual que está dentro do ser humano que vai refletir nas suas ações, nos seus objetivos, nos seus planos. E muitos cristãos, né, pessoas de igreja, frequentadores, dizem que eu sou de Cristo, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus. Mas existe uma pergunta que desmonta todo esse castelo. Você vai na igreja? Vou, não perco um culto, dizem os espirituais. E nós perguntamos, com qual objetivo você vai na igreja? Não, eu vou para mim prosperar, né? Para Deus me guardar, para Deus abençoar a minha casa. Então, se é eu prosperar, é a minha casa ser abençoada, são as minhas riquezas, eu estou pensando em Deus ou eu estou pensando em mim?
Estou pensando em mim, né? Eu dizia aí esses dias, conversando, as pessoas, se você fizer uma campanha da prosperidade, se eu botar uma placa lá fora escrito campanha da prosperidade, está arriscado querer entrar tanta gente aqui, irmão, que eu vou ter que pregar, sei lá do meio da rua. Por quê? As pessoas, dia de prosperidade, eu vou lá. Se uma pessoa vai para uma igreja num dia da campanha da prosperidade, ela não está pensando em Deus, ela não está pensando em reino de Deus, ela está pensando nela, no bem-estar dela. O apóstolo Paulo diz assim, eu sofri naufrágios, eu sofri perseguição, eu fui apedrejado na cidade tal, eu levei 40, uma quarentena de açoites menos um, quer dizer, levou 39 chibatadas, porque eles acreditavam que se desse mais uma e completasse 40, que o homem não ia aguentar e ia morrer. Imagina então 39, o que não significava. E Paulo diz, eu sofri naufrágio, eu fiquei na fome muitas vezes, passei as mais terríveis dificuldades, no frio, na escassez. Este homem não estava pensando nele, ele estava pensando no reino de Deus. E hoje, Paulo, coitado de Paulo, foi um pobre. Se fosse no dia de hoje, meu irmão, os pastores zombariam de Paulo. Mas Paulo, tu é um otário, tu é um tapado, cara. Já pensou Edir Macedo junto com o apóstolo Paulo? Paulo dizia assim, não, que eu viajei o mundo, eu preguei, eu falei, aí Edir Macedo diria assim para ele, teu Jesus não é de nada, Paulo, olha o meu, as torneiras da minha casa são de ouro, teu Jesus, Paulo, é um pobretão. Mas vai chegar um dia lá no limiar da eternidade, vai ter 2 portas, aí vai estar lá nas portas de novo, Paulo e Edir Macedo. Aí Paulo vai dizer assim, Edir Macedo, teu Jesus não está com nada, hein? Olha para onde tu vai, e olha para onde que eu vou. Amém, meu irmão? Pura realidade, pura realidade. Muitos estão hoje enriquecendo por aí, como a Bíblia diz, que usariam o nome de Jesus em benefício próprio. Muitos estão enriquecendo, mas não vão passar na estreita porta do reino dos céus. Verão que tudo que conquistaram não passou de castelo de areia, construído à beira da praia. A primeira onda vai jogar por terra. Mas tem muito, eles estão induzindo muitas pessoas. O teu Deus é dono do ouro e da prata, você tem que enriquecer. Caramba, então tá. Por que ninguém hoje faz uma peregrinação às mansões do apóstolo Pedro? Nem ao casebre do apóstolo Paulo? Vamos fazer melhor. Vamos fazer uma peregrinação ao palácio de Jesus Cristo, porque esse era filho do dono de todo o ouro, toda a prata. Esse era o próprio dono. Cadê as riquezas que Jesus Cristo teve nessa terra? Mas ele nos prometeu que nos daria o pão. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É bem verdade que ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Temos para dar e para emprestar, e de ninguém precisamos tomar emprestado. É fato, mas não andamos em função disso. E é fato também, não dobramos os nossos joelhos procurando ouro e prata, dobramos os nossos joelhos procurando a estreita vereda do justo, que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que buscamos, é isso que é a igreja. Então, irmão, você vai encontrar muitos crentes a partir de hoje, você vai encontrar muitos crentes no caminho. Eu sou servo do Senhor, é mesmo? Você vai na igreja? Vou, com qual objetivo? Não, eu vou na tal, esses são os meus objetivos. Você acha que esses também são os objetivos do Espírito Santo? Muita gente, se confrontar o seu desejo com os desejos do Espírito Santo, vai ver que os seus desejos não passam de desejos do diabo, de Bíblia debaixo do braço,
cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, irmão, há um objetivo. Deus nos chamou com um objetivo. E o nosso trabalho tem sido em função de quê? As tuas forças estão sendo canalizadas, né? Com que objetivo? Qual a diretriz das obras das tuas mãos? Um dia eu disse para Jesus: Senhor, eu entendi, olha, irmão, eu estava dentro de uma igreja batista tradicional. Mas, meu irmão, eu te digo uma coisa, você pode estar até dentro do inferno. Se você tiver uma consciência que anseie por Deus, Deus vai lá dentro do inferno e vai dizer: fala, meu servo, que eu te escuto. Não importa onde você esteja, Deus não está preocupado com a terra onde você habita, Ele está preocupado com a terra chamada teu coração, né? Procurou-se lugar para Jesus nascer, não achou-se lugar, porque só existe um lugar onde Ele quer nascer: nos nossos corações. É aí que interessa. Então, dentro de uma igreja batista, eu ousei entender algo do reino de Deus e dizer: Deus, não quero viver mais nesse mundo. Se não for para te servir, me deixa dormir e amanhecer morto. Como é que alguém pode, dentro de uma igreja batista tradicional, fazer uma oração dessa? Onde está todo mundo dando testemunho: ó, meu filho passou no concurso do Banco do Brasil, caramba! Ó, meu filho está estudando porque vem o concurso aí da Petrobras, da Caixa Econômica. Era só isso que se escutava. Ninguém estava se preparando para servir a Jesus Cristo, não tinha esse objetivo. Estavam apenas se preparando para se beneficiar, ter riquezas do mundo, ter status, posição. E ainda tinha, o pastor dava oportunidade, né? Porque ele também era cego. Ainda apareciam alguns desgraçados que chegavam lá na frente para dar testemunho. Quero dar aqui um testemunho que o meu filho foi muito bem sucedido, ele foi aprovado no concurso, agora ele vai viajar para o estado tal e vai estar ganhando aí não sei quantos R$1.000 por mês. Seu filho vai viajar para outro estado, vai trabalhar para o mundo, Quem trabalha no Banco do Brasil não trabalha para Deus não, trabalha para o mundo. Quem fala de Jesus, quem entrega um CD, quem entrega um estudo, quem fala da Bíblia, esse trabalha para Deus. Quem trabalha no Banco do Brasil trabalha para o mundo e para o diabo. Quem trabalha na Petrobras só é mais um degrau do trampolim dos ladrões, só isso. É mola do mundo, mola do sistema. É assim que funciona. Aí o camarada, o filho do cara vai para outro estado, porque ele vai trabalhar, ele vai ser muito bem sucedido. Então tá, eu vou perguntar: se todos os nossos filhos passarem nos grandes concursos e assumirem cargos e ganharem milhares de reais, eu vou morrer e vou largar o microfone, quem vai assumir essa obra? Se os teus filhos e os meus filhos forem bem-sucedidos lá no mundo, virarem advogados e defender traficantes, quem vai assumir essa obra? Quem vai dar continuidade nessa obra? Tem resposta? A resposta é simples: ninguém. Fecha-se as portas da igreja, meu irmão. Porque um dia, em nome de Jesus, eu vou morrer. Tomara que o calendário voe, tomara que Deus lá do céu sopre os anos da minha vida, porque o que eu anseio de partir, meu irmão, é deixar esse mundo para trás. Só a graça de Deus para me segurar. Então, meu irmão, qual o objetivo de uma pessoa que entra na igreja? Uma vez uma dona me telefonou, uma dona aqui da igreja, depois disso ela nunca mais veio na igreja. Caramba, até que ela demorou muito. Pastor, eu estou ligando porque eu esqueci de falar com o pastor. A minha filha vai prestar um concurso. Eu falei: sua filha? Você tem filha? Tem, pastor, ela não vai aí na igreja não, mas né, Deus sabe todas as coisas. Eu falei: Deus sabe todas as coisas.
minha filha vai prestar um concurso, pastor. Eu queria que o pastor orasse, porque eu tenho certeza que quando o pastor ora, Deus ouve. É mesmo? Sua filha vai prestar um concurso para onde? Para a Caixa Econômica. Quando é esse concurso? Vai ser amanhã. É mesmo, irmão? Ah, tá. E por que isso? Porque aquilo, pastor, tá? O pastor vai orar? Não, minha irmã, não vou orar. Ah, mas o pastor não pode fazer uma oração? Eu falei, eu posso fazer 1 milhão, mas não pela sua filha, nem pelo concurso de Caixa Econômica. Ela foi embora. Estou profundamente triste e magoado. Agora, meu irmão, eu oro pelos seus filhos, para que eles sejam somados àquele grande coral debaixo do altar. Aí eu oro. Deus, levanta crianças dispostas a darem a vida no teu altar. Aí eu oro. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós servimos um Deus tão grande e tremendo, que eu não preciso ter os melhores empregos desta terra. Eu preciso ter o melhor emprego no reino dos céus. E o melhor emprego no reino dos céus é ser servo do Deus vivo. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, porque se eu sou classificado como servo, digno é o obreiro do seu salário, do seu sustento. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, meu irmão, qual o objetivo que as pessoas estão entrando na igreja? Uma vez eu estava na igreja batista, e começou essa praga chamada universal, né? Campanha disso, campanha daquilo, e aí começou a turminha lá, os diáconos. Será que nós não deveríamos fazer a mesma coisa? Olha como está dando resultado lá com eles. Resultado? Igreja cheia é resultado? Resultado, meu irmão, é quando a gente vê cada um que consegue passar na porta estreita do reino dos céus. Não interessa quantos estejam dentro da igreja, mas porque eles dizem que é resultado? Porque se iludem com o número, eles não conhecem a história de Gideão. Ou se conhece, escapa da memória deles, mas nós não, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é saber que Deus não precisa de uma multidão para nos dar a vitória. De 32 mil, basta 300. 300 valentes? Sim, 300 valentes que sequer precisarão lutar, porque quando Deus está nas nossas causas e nas nossas guerras, é Ele que nos dá a vitória. E lá eles ficavam debatendo, será que a gente não podia fazer isso? Mas aí o pastor entrava e dizia assim, não, mas a junta dos batistas não vai aceitar isso, eles vão nos excluir da junta. Aí um dizia assim, mas não tem problema, a gente segue independente. Aí outro dizia assim, não, nem pensar, ser excluído da junta. E ficava essa guerra dos palhaços que pensavam que servia a Jesus Cristo. Enquanto o homem não tiver humildade para dobrar joelho e botar a cara no pó, ele nunca servirá o Deus vivo. Enquanto o homem andar desfilando de terninho e sapatinho de salto e olhando de cima para baixo dos outros, ele nunca saberá o que é servir a Deus. A gente só aprende a servir Deus, meu irmão, quando começa a olhar para as pessoas de baixo para cima. Como diz a Escritura, considere cada um superior a si, a ti mesmo. Qual o objetivo? Por que as pessoas vão até a igreja? Lá na igreja primitiva, o que acontecia? Os discípulos saíam pregando debaixo da maior perseguição, pancadaria, fugindo, e por onde eles passavam, os sinais, prodígios e maravilhas iam deixando milhares de convertidos. E as pessoas diziam assim, caramba, eu vou me converter a essa doutrina? Mas se eu me converter a essa doutrina, esse homem está dizendo que já foi espancado ali, foi quase morto, está sendo perseguido, o império está atrás dele. Se eu me converter, o que vai ser de mim? Não, mas vale a pena se converter.
E as pessoas se convertiam, não era atrás de uma casa própria, não era atrás de um carro, não era atrás de um bem-estar social, não era atrás do refrigério do seu próprio corpo físico, não era atrás disso. Elas entendiam que a mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, é um poder de Deus que alivia o fardo dos pecados, elimina o fardo dos pecados, que nos dá a verdadeira paz, alegria, e nos dá um objetivo de vida. Quem não tem Cristo Jesus não tem objetivo de vida. Como estão os ricos? Os ricos estão dizendo assim: eu vou aumentar minha riqueza, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e depois eles vão lá e conquistam e alcançam. Depois que eles alcançam os seus objetivos, eles perdem a sua razão de viver. Não tem mais objetivo, não tem mais motivação. Eles querem dinheiro, daqui a pouco eles têm tanto dinheiro que não conseguem mais contar, e aí caem em depressão, somem do cenário. Artistas famosas enriqueceram tanto com contratos com essas operadoras de telefone, não tinham mais onde botar dinheiro, resultado, caíam em depressão, porque vieram da pobreza, tinham o objetivo da riqueza, alcançaram a riqueza, e agora não sabem mais o que fazer da vida. E nós, qual é o nosso objetivo com a igreja? Se você estiver atrás de riqueza, irmão, você não vai sobreviver, ainda mais se você alcançar ela. Nós temos um objetivo, nosso objetivo não é a riqueza, é a adoração. Nunca nos cansamos, sempre há um cântico novo, sempre há uma sintonia mais aprofundada. Não estamos aqui por causa de ouro e de prata, estamos aqui pela presença do Senhor, e cada dia que caminhamos, damos um passo a mais na sua direção, e sentimos a sua presença mais forte, e o nosso espírito anela, como o pardal que encontrou casa e a andorinha ninho para si, nossa alma está anelante e suspira, como a corça anseia pelas águas, por ti suspira minha alma, ó Senhor. Nós temos um objetivo, nós temos projetos, e é por isso que Geração Jesus Cristo, irmão, olha o peso que eu vou jogar sobre os teus ombros, e é por isso que Jesus Cristo, Geração Jesus Cristo, é a igreja mais forte que o mundo já conheceu. Porque pessoas estão entrando aqui e sabem que aqui não tem promessa de casa, de carro, de ouro, de prata. Não tem promessa de restauração de casamento, não tem promessa de fazer o teu filho deixar de ser um pobretão e ser um milionário, não tem essa promessa. Lá fora, naquela placa, está escrito: ensinando a morrer por Cristo. É isso que está escrito lá fora, não é campanha da prosperidade, é ensinando a morrer por Cristo. Você traz o teu filho aqui dentro para ele aprender a dar a vida no altar de Deus. É isso, meu irmão, esse é o projeto. Quais os objetivos? E as pessoas estão pensando que serve a Deus, vai entrando na igreja, dá meia dúzia de pulo, umas 3 cambalhotas, é o reteté da vida, o tatatá disso. Daqui a pouco, irmão, estou sentindo no meu coração de dizer uma palavra. Ó, irmão, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que te entregar essa palavra. Senti no coração. Essa turma devia te procurar, é um cardiologista. Eles estão sentindo coisas demais no coração. Essa gente está fora da realidade, meu irmão. Jeremias nunca chegou na nação de Israel e disse: estou sentindo no meu coração. Ezequiel nunca disse: estou sentindo no coração. Obadias nunca: estou sentindo no coração. Isaías: olha, eu estou sentindo no meu coração, judeus, que eu tenho que dizer para vocês. Jesus nunca disse assim: eu sinto no meu coração que eu tenho que dizer para vocês. Paulo nunca disse: eu sinto no meu coração. Nenhum dos servos do Deus vivo sentiram nada no coração. Eles disseram, mas puxaram o chicote e disseram: assim diz o Senhor. É assim que funciona o reino de Deus. Não é com palavras dúbias, não é com dupla interpretação, né? Não é as profecias, né? Irmão, a assembleana adora entregar profecia falando em línguas.
porque, meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa, e irmão, ó, presta atenção, irmão, irmão, ó, irmão, é mistério, acabou a profecia. Tô mentindo? Se tô mentindo, diga que eu tô mentindo, irmão. Depois de blá, ó, irmão, é mistério, é você e Deus. Tá bom, palhaço, o que tu tá fazendo aí então? Me chama no canto para entregar a profecia, depois vem é mistério? Irmão, não existe profeta que saiba mais do que aquilo que você sabe no teu cantinho com Deus. Não existe. Aquele que entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus, está acima de qualquer profeta, meu irmão. A voz dos profetas podem ser confundidas, mas a de Deus, jamais. Então, irmão, nós não estamos aqui na igreja com objetivos escusos ou sem projetos, sem ter o que fazer. Não. Tu está com fome, irmão? Irmão, se tu está com fome, eu não vou orar para você, para Jesus, você chegar em casa e ter uma mesa farta, não. Tu está com fome? Eu não vou orar para alguém bater na tua porta e te dar bolsas de comida, não. Não vou orar para isso, irmão. Se tu está com fome, eu vou orar para Deus te fortificar nesse vale de sombra e de morte, para que você entenda o quanto teu Deus está junto de ti. Eu vou orar para que você seja capaz de enxergar como Ele prometeu, Ele age. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Vale da sombra da morte é você ter medo de dar um passo adiante, porque você pode imaginar que naquele próximo passo a sua vida vai. Mas nas provas, nas lutas, não, meu irmão, nós já temos a resposta. Rei, cumpra a tua palavra, eu estou inocente diante do meu Deus. Daniel, o Deus que você serve continuamente, será que Ele pôde te livrar dos leões? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus já enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso é tremendo, meu irmão. Você quer conhecer o anjo que fecha a boca dos leões? Desafie o sistema e seja jogado na cova. Só dentro da cova dos leões é que se conhece o anjo que fecha a boca dos leões. Só no vale da sombra e da morte é que se sabe que o Senhor é contigo e não te desampara. Só rodeado de inimigos é que você vai saber que Ele prepara uma mesa perante ti, na presença dos teus adversários. É assim que funciona o reino de Deus. Deus é padronizado, Deus tem regras. Deus é padronizado, Deus tem regras. E se Ele é padronizado e tem regras, eu posso estudá-lo e conhecer o seu caráter. Então, meu irmão, qual o objetivo que chegamos na igreja? Como estamos nos envolvendo com as coisas do reino de Deus? Porque tem pessoas que estão, como diz a Bíblia, né? Sede firmes e constantes, mas sempre abundantes na obra do Senhor. Tem gente que não tem tempo para nada. Não, pastor, que eu trabalho 12 horas, às vezes eu chego a trabalhar, pastor, 14 horas por dia. Irmão, você tem que achar nessas tuas 12, 14, 16 ou 24 horas por dia que você trabalha, você tem que achar ali aonde está a hora de Deus. Se não, meu irmão, a Escritura diz, ser fiel. Você está sendo fiel a quê? Só o teu trabalho? Você está pensando que vir dentro de uma igreja é ser fiel a Deus? Entrar numa igreja não é ser fiel a Deus não, meu irmão. Não é sentar num banco de igreja que é fidelidade a Deus, não. Fidelidade é intimidade. Fidelidade é caminhar junto. Fidelidade é executar as obras do nosso Senhor. Tem gente que se sente satisfeito. Não, eu fui na igreja hoje, a minha alma está lavada. Parece até que lá fora está escrito sessão do descarrego.
Eu passei ali na Central do Brasil, já contei isso algumas dezenas de vezes. Aí tinha 2 prostitutas conversando ali na Central do Brasil. Eu ia passando, aí uma dizia assim para a outra: caramba, hoje é dia, hoje eu vou lá para tirar os maus fluidos. Aí eu andei mais devagarzinho para tentar entender aquilo, fui resultado. Elas estavam planejando ir na sessão do descarrego. 2 prostitutas. Ia na sessão do descarrego e voltava ali para se prostituir. Ia na sessão do descarrego e voltava ali para se prostituir. Ia na casa de prostituição e voltava para se prostituir, porque a Universal é uma casa de prostituição. Assassinos e vagabundos, daí para baixo você acha tudo dentro da Universal. Não estou falando do povo, não, estou falando da liderança. Assassinos, vagabundos, sem vergonhas, canalhas. Daí para baixo, a liderança da Universal é isso. E eles me amam, são apaixonados por mim. Qualquer dia vão me mandar cartas de amor. E os nossos projetos, os nossos objetivos, o que nós ansiamos, sabe, irmão? Porque se você trabalha e é rígido e fiel ao seu trabalho, você tem que descobrir aonde você vai ser também fiel ao teu Deus. Porque tem pessoas que estão simplesmente sendo fiel ao seu trabalho, não acha brecha para fazer mais nada para Deus e acha que está tudo bem. Por quê? Trabalha, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem dinheiro sobrando, já olhou para a sua vida e já fez os cálculos e diz assim: se eu durar 100 anos gastando R$1.500 por mês ou 2.000, eu tenho dinheiro para durar 100 anos, já estou nem esquentando com a vida. Aí o cara está tranquilo. Por quê? Porque ele tem dinheiro e ele confia no dinheiro. Ele sabe que o dinheiro faz os seus tipos de milagres. Ele nunca se aproxima de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que não tem dinheiro, mas que precisa do milagre também. Aí ele se aproxima de Deus. Aí esses são aqueles que são chamados, projetados por Deus para as grandes obras. Irmão, o histórico dos grandes livros escritos sobre os grandes pregadores e os grandes missionários é que todos eles eram paupérrimos, eram irmãos de 8, 9, 10, eram de família de 8, 9, 10 irmãos, gente cujos pais não tinham nenhuma expectativa a não ser em Deus, então eles dobravam os joelhos, curvavam sua fronte e buscavam em Deus, e o Deus fiel sempre lhes respondia, e fez da história da sua geração coisas tremendas. Isso foi tão notório nos Estados Unidos, que houve um centro de pesquisa que resolveu catalogar o caminho de cristãos, pegou pessoas da sociedade, ricas e pobres, pegou pessoas do meio evangélico com condições boas e não, e catalogou a história dessas pessoas, começou a fazer um acompanhamento de décadas, e chegou ao final, viram que aqueles que realmente se destacaram, aqueles que foram bem-sucedidos, eram tudo filhos de evangélicos, que prosperaram, e serviram a Deus, e atravessaram nações. Outros caíram nas drogas, outros do mundo, caíram nas drogas, caíram em assassinatos, cometeram crimes. Ou seja, Deus visita a descendência do justo. Mas muitas vezes, meu irmão, o que acontece? As pessoas estão apoiando-se no seu dinheiro, nos seus recursos, olham para os seus castelos, os seus patrimônios e dizem: pronto, eu estou bem, acabou a história, eu estabeleci a minha vida. Irmão, eu não estabeleci a minha, exceto quando eu olho para Deus. Igreja, eu não sei qual de você vai voltar aqui. Vamos supor que o meu sustento seja os dízimos e as ofertas. Supor, porque quando Jesus me chamou, ele disse assim: vai fazer a minha obra e eu te sustentarei. Ele não disse que ia me sustentar com o dinheiro, ele me disse que me sustentaria. Não disse que seria com dinheiro. Todo mundo pensa no dinheiro, mas ele não disse que seria com dinheiro. E se ele não disse que seria com dinheiro, significa que ele tem outros recursos para sustentar um homem além do dinheiro. Então Jesus disse isso: vai fazer a minha obra e eu te sustentarei.
Tá, meu irmão, e se amanhã você não gostar do que eu pregue? Você não quiser mais entrar aqui? Se ninguém entrar mais aqui, não tem mais ninguém para me sustentar, vou fechar a igreja. Poderia ser esse pensamento, mas não é isso que me sustenta. O que me sustenta é fazer a vontade do Senhor, o que Ele se manifesta a mim. Quem tem Jesus, meu irmão, se comer o pão, está satisfeito. Se não comer, fica satisfeito do mesmo jeito. Jesus sustentou Moisés 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Deus sustentou o Senhor Jesus lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Deus deu uma comida espiritual trazida por um anjo a Elias, e com a força daquela comida, ele caminhou no deserto, 40 dias, 40 noites, sem comer mais nada, sem beber e sem dormir. Quando Jesus disse que me sustentaria, meu irmão, Ele não disse que usaria o dinheiro. O que você veio buscar na igreja? Dinheiro? Não, irmão, busque o Deus que não precisa de dinheiro. Você veio buscar o quê? Na igreja, uma casa? Não, busque as asas do Altíssimo, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem que mudar a mente, irmão. Os objetivos nossos não podem ser os mesmos daqueles que estão frequentando hoje as organizações por aí. Pastores estão dizendo que seus ministérios são prósperos porque eles chegam da frente do púlpito e eles contam 500, 600, 700, 800 membros e eles pensam que eles têm um ministério prósperos. Quando manifesta um demônio no meio da congregação, não tem para onde correr, gente. No meio da rua todo mundo desafia o povo deles, cala, humilha, pisa. Eu quero ver calar e humilhar um desses que tem vendido, tem entregado a sua alma no altar de Deus, do Deus da geração Jesus Cristo. Esse povo tem a língua afiada, esse povo tem sabedoria, esse povo que não sabe, o Espírito revela, saca a espada e desfilha no meio da rua, em qualquer canto. Eles olham para os seus ministérios com centenas de pessoas e dizem que prosperaram, miseráveis desgraçados. Nenhum só daqueles herdarão o reino dos céus, nenhum só. Não tem condição, porque o objetivo deles é outro. E muita gente entra na igreja com esses objetivos, ainda mais quando às vezes quer namorar, quer casar, né? Tem gente que entra aqui nessa igreja Geração Jesus Cristo, não quer dizer que faça parte desse povo. Está vendo que as portas estão abertas? Sabe que se entrar um gato ali correndo, o irmão que está lá na porta não vai conseguir deter ele? Ele vai começar a rodar aí pelo meio das cadeiras? Sabe que pode entrar um cachorro pelaquela porta lá? Tem pessoas que valem menos que um cachorro e um gato e estão dentro da congregação. Tem pessoas que estão aqui dentro doida para sacar o seu celular que está vibrando aí no seu bolso para olhar o WhatsApp. No culto passado tinha gente desfilando no Facebook. O objetivo dessas pessoas não corresponde com o reino de Deus. Eu só tenho a dizer o que Isaías disse. Quem requereu isso de vós, que viesseis pisar os meus atos? Vai levantar a mão? Aliás, que nem mão não levanta essa gente. Mas Deus vai virar a cara. Ih, aparta de mim essa mão aí. Então, meu irmão, o objetivo que viestes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Não, não foi isso. Que viestes ver? Alguém ricamente vestido? Não, não. Os que se vestem ricamente não estão dentro da igreja. Os que se vestem ricamente não estão dentro da igreja, estão nos palácios. Que viestes ver no deserto? Um profeta? Ah, disse Jesus, não, muito mais que profeta. Amém, meu irmão? Qual o seu objetivo dentro da igreja?
é encontrar as coisas ao nível do profeta? Ou você está buscando coisas acima disso? O que você busca? O que você quer? Quais os seus intentos? Como você tem criado os seus filhos? Com que objetivo? Filho, estuda. Filho, estuda. Para quê? Filho, estuda. Amém. Mas eu quero saber para quê? Eu pego os meus filhos, ainda mais o mais velho que já vai para 19 anos, eu digo assim, estudem. Matemática é importante, hein? Português é importante, hein? Mas eu vou te dizer para que é importante. Não é para prestar concurso público, não. Quando eu fui construir a igreja, eu disse para ele, eu precisei fazer o cálculo dos ferros. Eu precisei fazer o cálculo dos sacos de cimento. Eu precisei fazer o cálculo dos metros de pedra e de areia. Eu precisei fazer o cálculo dos blocos que iam compor as paredes, para não comprar material demais e ficar sobrando. Matemática é importante, porque Deus é que criou a matemática, os cálculos estão no universo, e Ele usa isso na sua obra. Estuda aí, português, interpretação de texto, cai para dentro disso com toda a tua alma, porque a Bíblia é escrita em textos, é livro, é escrita, é idioma, então estuda, porque para você entender o reino de Deus, vai ter que ler a Bíblia. Mas tem outras pessoas que o objetivo não é esse. Estuda, meu filho, se dedica, porque você tem um belo concurso para fazer. Eu só quero saber que se os meus filhos, se a minha filha que toca teclado, se o meu filho que toca guitarra, se eles cismarem de fazer concurso público e irem servir no reino do diabo, quem vai tocar aqui na frente? Ah, pastor, outros virão. Tá, outros virão que toquem, mas se esses outros também tiverem um objetivo distorcido, errado do que é igreja, do que é reino de Deus, irmão, vou te dizer uma coisa, Jesus Cristo edificou a sua igreja contra as portas do inferno, Ele criou o seu reino independente, individual. Dentro deste reino de Cristo tem o subsídio e tem as coisas necessárias para todos nós sobrevivermos. Ah, pastor, e como que alguém vive sem trabalho? Meu irmão, eu nem cheguei ao extremo de dizer que alguém viva sem trabalho. Eu só vou te dizer uma coisa: onde trabalhava o povo de Israel quando saiu do Egito e comeu o maná no deserto? Você hoje tem que abrir uma bica para sair água, e tem que pagar pelaquela água. Meu irmão, eu tenho fé para dar uma martelada naquela coluna ali, e dali eu beber a minha água. Eu tenho fé, meu irmão, para abrir a minha janela e deixar entrar as codornizas. Eu tenho fé para isso. O Deus que me chamou disse: eu te sustentarei, mas Ele não disse que me sustentaria com dinheiro. Dá para você entender isso? Ele disse que me sustentaria. Eu estava no limiar, eu não sabia o que ia comer no dia seguinte. Quando chegamos para cá e começamos a fazer a obra, com 3 meses nesse ministério, meu irmão, eu já podia emprestar. As minhas necessidades foram sumindo. Construí essa casa que está debaixo dos seus pés, depois construímos isso, e hoje, graças a Deus, temos ajudado tantos irmãos da igreja, não eu, você também, amém? Toda a igreja, nós temos nos ajudado uns aos outros. Então, irmão, mas nós temos que ter um objetivo, e o nosso objetivo dentro da igreja tem que ser o mesmo do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz. Para quê? Quando você tiver um objetivo, você tem que parar e pensar: espera aí, Jesus morreu na cruz para isso? Eu posso apostar a minha vida que Jesus morreu na cruz para que eu tivesse esse objetivo? Se você, meu irmão, tiver dúvida, é melhor você ir orar e não investir da sua vida em coisas que você não tenha total certeza, total convicção. Falamos da igreja primitiva,
Mas eu quero falar hoje aqui, para nós concluirmos. A exemplo da igreja primitiva, hoje, no que você está pensando? Hoje, quando você acordou e disse, vou para a igreja, o que passou na sua memória? O que subiu ao seu sentimento? A Escritura diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato de estar na casa do Senhor, o que traduz isso para você? Riquezas? Posições no mundo? Posições no mundo, meu irmão, não pode se traduzir nada. Tivemos 2 revelações. Um foi um sonho do irmão Afonso, outro foi não sei se foi um sonho ou uma visão da minha esposa. 2 revelações essa semana agora que vai ficando para trás. Sobre aquela questão da lei Caó, a tal da lei, aquelas bagunças todas. Irmão, Deus nos deu a vitória. Fechamos a dispensação. Massacramos o diabo. Arrebentamos. Deixamos eles loucos, desbaratinados. Eles antes sentaram na sua mesa redonda, convocaram a mídia, convocaram todas as forças, convocaram os políticos, convocaram delegados, eles cercaram todos os caminhos da sociedade. Jesus Cristo usou, geração Jesus Cristo, cravou uma espada em cima da sua mesa e os desbaratinou. Eles estão loucos, estão perdidos, estão desorientados, não sabem o que fazer da vida. Eles tinham tantos projetos e apenas uma molecada do alto de um morro aniquilou todos os projetos deles. Sabe por quê? Porque eu não vim para a igreja para enriquecer. Eu não prego por dinheiro, eu tenho um objetivo, é morrer pelo evangelho e não enriquecer com ele. O meu objetivo não é enriquecer com o evangelho, é morrer por ele, é enriquecê-lo com o meu sangue e não enriquecer dele. E é por isso que a gente vence. Pode se levantar as legiões do inferno, os homens, traficante, polícia, milícia, pode se levantar quem quiser. Geração Jesus Cristo marcha como um rolo compressor. Ninguém abate esta obra. Sabe por quê? Porque o homem que está à frente desta obra não é mercenário. Sempre que eu ia pregar pelas igrejas, já preguei em tanta igreja que nem sei. As pessoas queriam me pagar, eu dizia, a mim não. Paga quem vocês quiserem, a mim não. Eu me recuso a pregar o evangelho por dinheiro. E é assim que eu sou, até hoje, caminhando para fechar uma caminhada aí de 30 anos de evangelho. Nunca preguei o evangelho por dinheiro, nunca! E eu tenho esse orgulho na minha alma. Quantos pastores tentaram me convencer? Não, irmão, mas é justo. Todo mundo cobra, todo mundo recebe. É justo, se você sai da tua casa, você tem que receber. Eu falei, não, nem que eu tiver que sair da minha casa a pé, mas receber por uma pregação, que se diga, recebeu pela pregação do evangelho, eu me recuso. Me recuso, irmãos. Já passei situações apertadas, e as pessoas chegaram, abri assim, caixa da oferta da igreja, pastor, pode dizer quanto é? Não, a mim não. Não, pastor, mas está aqui, enviava no meu bolso, eu tirava e botava de volta. Não, pregação do evangelho não tem preço, porque não é minha. Se fosse algo meu, eu disse muitas vezes, eu cobraria por algo meu, mas isso que eu entrego não vem de mim, não me pertence, sou apenas servo, Ele é Senhor. Se eu tiver direito a alguma coisa, não se preocupem vocês, porque na minha caminhada Ele me acrescentará. Mas Ele não só acrescentou não, Ele transbordou, mas eu mantenho o mesmo caráter. Eu quando subo essas escadas, meu irmão, que eu entro aqui, é como se fosse a primeira vez.
A minha alma se renova a cada manhã, meu irmão, que vocês não têm ideia. Eu sou como um garoto que se converteu há poucos dias atrás. O meu ânimo em servir a Jesus Cristo é algo que eu mesmo fico fascinado com essa graça que Ele me tem dado. Mas eu lembro de uma frase que Ele me revelou há algum tempo atrás. O Senhor Jesus, uma vez os meus colegas olhavam para mim e eles diziam assim: você tem muita alegria, você está sempre sorrindo. Aí vinha outro: você é alegre, caramba, você tem sempre uma palavra de bom ânimo, você está sempre com o astral para cima. Aí um dia eu estava no meu canto, pensando nisso, tanta gente falando, e o Espírito Santo veio e me disse o seguinte: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Você veio na igreja, sabe para quê, meu irmão? Para se apaixonar pela justiça e aborrecer a iniquidade, e receber a unção da alegria, que não importa quantas décadas você viva sobre a terra, será como o dia de ontem que passou. Você nunca vai sentir o fardo, nunca vai se sentir sobrecarregado, ultrajado, que nem esses pastores que tem por aí: irmão, a obra é espinhosa. Caramba, se eles pegassem uma cadeia de 18 dias que nem eu, eles tinham desistido então. Camarada está dizendo que a obra é espinhosa, mas quem lutou contra delegados, contra espíritas, contra a Rede Globo, contra a Polinter fui eu, e a obra é espinhosa para eles. Mas está certo sim, porque o chamado aqui nessa história sou eu, e Deus só dá graça a quem Ele chama. E como Ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É sempre bom, hein, irmão, reconhecer as suas fraquezas, tá? É sempre bom reconhecer as suas fraquezas, porque você está dando a chance do poder de Deus se aperfeiçoar. Então, meu irmão, na igreja entramos em que pensamos, né? Adolescente olha para o lado e diz: aquele cara é um gatinho, pior que nem é para mim que está olhando. Aí olha o outro: aquela ali deve estar solteira, eu não estou vendo a aliança na mão dela. E o pastor está pregando e você está pensando em outras coisas. Irmão, quando você entrar nessa igreja, você tem que olhar assim em volta e dizer assim: caramba, hoje só veio o pastor na igreja, mais ninguém. É assim, irmão, é assim que funciona. Você entrar na igreja e dizer: hoje não veio ninguém. Está na hora da pregação: caramba, só tem o pastor na igreja e eu, mais ninguém. Concentra, não tem mais nada para tirar a tua atenção. Nem a criança que gritou, nem a criança que chorou, nem quem tropeçou na cadeira, nem quem tossiu, nem o assoviozinho do WhatsApp que está ecoando aí, a vibração do celular, que tem gente que põe para vibrar e acha que ninguém está vendo, ninguém está sentindo. Esquece tudo. Dentro da igreja é você, o teu Deus e a liderança espiritual que Ele colocou. Se liga no mistério do infinito, arranca a tua mente dessa dimensão, entra nas regiões celestes e move e abala o reino das trevas. É assim, irmão, é assim, com vontade, com disposição, com garra, no braço, se for possível. Mostra toda a tua vontade em servir a esse Deus. E tem mais: o dia que você estiver com fome, apertado, e não souber o que vai comer quando chegar em casa, chega na igreja e prega sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Quem anda com Deus, a sua fome e escassez nunca o abaterá, e o Espírito Santo lhe dará uma frase: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu estou querendo parar de pregar, meu irmão.
Mas o que eu sinto aqui é tão maravilhoso que não dá. É tremendo. Tem alguma coisa acontecendo aqui, irmão, que, olha, as nossas forças se renovam como a águia. Sabe, irmão? Liga-te com Deus. Tá? Pega os teus pensamentos que estão canalizados lá para fora e começa a canalizar para as pegadas de Jesus Cristo. Começa a pegar a sua vida e direcionar para o reino de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Tu não tem amigo no mundo não, hein? Cuidado, hein? É melhor te preocupar em agradar o teu Deus. É Ele que tem te sustentado. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos levarão aos tribunais. Traidor não é estranho não, traidor é quem anda assim contigo, coladinho, hein? Traidor é quem mete contigo a mão no prato. Amigo? Você tem amigo lá no mundo? Ele está só esperando a hora de cravar o punhal nas tuas costas. Assim que você se distrair, você vai ver. Cuidado, hein? Tem punhal que não sai nunca mais, você não se levanta mais. Sabe por quê? Porque quando já se foi avisado, é melhor vigiar. E aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.